Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Hebreus 5. Hebreus 5. E a gente vai ler a partir do versículo 11. Então, para quem já conhece o texto, para não deixar nenhum suspense, nós vamos falar essa noite sobre maturidade. Hebreus 5, a partir do versículo 11. E o texto diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando do leite e não do alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor venha falar conosco essa noite. Que o Senhor venha abrir, Senhor, principalmente nosso entendimento, para que nós venhamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós chegamos. Que nós venhamos prestar atenção, que nós venhamos estar dispostos, que nós venhamos estar entregues, Senhor, a tudo que o Senhor preparou para nós aqui essa noite. Deus, que nada venha tirar nossa atenção, preocupação, sono, cansaço, que nada disso venha nos dispersar, mas que o nosso foco venha estar em Ti. Senhor, renova as nossas forças, nos perdoa, fala conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, aqui é um texto que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, que fala sobre maturidade. E aí eu estava vendo a tradução de maturidade no hebraico, e maturidade no hebraico é tamim, que significa completo ou inteiro. Aqui, essa palavra ela não diz respeito ao que algumas vezes a gente pode pensar ou pode ter ouvido por aí sobre quem é maduro é perfeito. Não é no sentido de perfeição, apesar da gente ver alguns textos na Bíblia que tem ali o nome perfeição, mas quando a gente vai ver não é uma perfeição plena, no sentido ali de glorificação. Então, ser maduro não é uma perfeição humana, mas é uma integridade divina. É sobre ser completo, terminado, saudável, sincero, balanceado, íntegro e fiel. Então, são sentidos ali no hebraico que estão ligados à palavra maturidade. E aí, quando a gente pensa em maturidade hoje, na sociedade que a gente está vivendo, a gente vai já entrar no texto. Nessa sociedade que a gente está vivendo, a gente vê que parece que quanto mais o tempo passa, menos maduras as pessoas são. A gente tem encontrado hoje em dia pessoas que elas são crescidas na idade, mas elas são meninos no entendimento. Não são pessoas que têm um posicionamento de fato adulto, principalmente em relação a si mesmas, ao que elas sentem, ao que elas pensam, ao que elas fazem, as ações, reações, e também com o outro, tanto com o outro quanto com Deus. Então, no todo, hoje em dia as pessoas não são tão maduras. Eu estava vendo foi um videozinho que passou na internet, de uma menina dando uma entrevista bem antiga. Assim, o vídeo era antigo, né? Então fazia, acho que, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, não sei direito. Mas era um vídeo antigo, até pela a qualidade da imagem. E era uma menina jovem. E acho que ela tinha uns 16 anos, alguma coisa assim. E ela estava dando uma entrevista, né, para o jornal, e a menina falava muito bem, não no sentido de fala de palavras, mas no se expressar, no que ela queria dizer. Ela falava com muita convicção, ela falava muito ali, certa do que ela queria passar. E aí colocar em comparação com os jovens de hoje.
E os jovens, assim, fazendo perguntas para os jovens de hoje, né? E os jovens de hoje não sabiam se expressar, não sabiam colocar em palavras aquilo que eles estavam sentindo no vídeo, né? Ali na entrevista. E isso diz muito ao que os jovens de hoje consumem, né? Aquilo que a gente consome, não só os jovens, mas a sociedade num todo. Então, hoje em dia, as pessoas elas não são tão maduras quanto elas eram no passado. Mas vamos ao texto. No versículo 11 diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Aqui o contexto também é um contexto de perseguição. Não se sabe quem escreveu Hebreus, né? A gente já ouviu isso aqui na igreja. Alguns, né, pela forma que os textos são escritos, pensam que foi o apóstolo Paulo. Eu faço parte desse grupo. Para mim, parece muito que foi o apóstolo Paulo, mas não se tem certeza, não se sabe, então não vamos afirmar. Mas o autor aqui, ele escreve ali num contexto em que os cristãos estavam sendo perseguidos. E ele quer aqui, de certa forma, denunciar o fato de que alguns irmãos, em meio a essa pressão, essa perseguição, eles estavam voltando para o judaísmo. A gente sabe que Jesus veio, né? E aí, a partir disso, algumas pessoas foram se convertendo àquilo que Jesus pregava, foram se convertendo ao Evangelho, foram se convertendo a Jesus. Né? E aí, Jesus morreu, subiu aos céus, desceu, e a gente está esperando ele voltar de novo, enfim. Todo mundo sabe desse contexto aqui lá no Antigo Testamento. E aí é que os irmãos eles estavam sendo perseguidos. E por causa dessa perseguição que eles estavam sofrendo, eles estavam deixando o Evangelho, deixando a glória do Evangelho e voltando à glória do judaísmo, voltando ali aquelas práticas, né, aquelas doutrinas do judaísmo. E aqui o autor ele está denunciando essa apostasia desses irmãos. E é interessante que assim, quando a gente olha para hoje, muitas pessoas também se convertem ao cristianismo. São simpatizantes daquilo que é pregado, são simpatizantes do evangelho e se convertem ao evangelho. Vive ali digamos que um cristianismo de oba-oba. Não sei se você já conheceu alguém assim, ou se você conhece assim. Eu tenho uma amiga que, na época que a gente estudava, né, eu levava ela para a igreja. Duas, na verdade. E as duas se converteram, se batizaram. Levei as duas para batizar, acompanhei, tudinho. E aí uma permaneceu até hoje, e a outra hoje é feminista. Então, assim, quando eu estava estudando isso, eu lembrei muito dessa situação, porque realmente ali naquela época ela se converteu ao cristianismo, se converteu ao evangelho, porque achou uma coisa muito bonita, foi uma coisa que tocou o coração dela, foi uma coisa que, de alguma forma, fez com que ela se encantasse, né, com Jesus. Só que foi um encantamento raso, foi um encantamento passageiro, tanto que hoje ela não está mais na igreja, não pude continuar acompanhando, porque não tive mais tanto contato com ela assim. Mas, estudando aqui a palavra, eu percebi que muita gente, hoje em dia, é assim. Muita gente se converte, tanto que eu estava vendo um pastor, ele estava falando que o número de cristãos no Brasil aumentou. E aí muitos dizem que isso é avivamento. Mas, quando a gente olha para os avivamentos do passado, ele falando no vídeo, os avivamentos do passado produziam mudança na sociedade. Então, quando as pessoas eram avivadas pelo evangelho, diminuía o índice de morte, diminuía o índice de traição em casamento, diminuía o índice de assalto, diminuía muita coisa ruim na sociedade por conta do aumento do evangelho. Só que, quando a gente vê para o crescimento do evangelho hoje, a consequência desse crescimento não é a mesma consequência de antigamente. Esse número de violência, ele aumentou. Número de traições em casamento, também aumentou. Número de fome, aumentou. Isso não significa que a igreja não está fazendo nada. A igreja ela tem o seu papel, ela cumpre o seu papel. Mas, quando a gente fala em avivamento, esse avivamento, ele, de fato, produz algo na sociedade quando é um avivamento genuíno. Então, o avivamento que a gente está vendo hoje de crescimento de igreja não é o mesmo do passado. Será que esse número de conversões são, de fato, conversões ao cristianismo ou são um oba-oba? Ou são como
basicamente é o que esses irmãos aqui também viviam. Se converteram ali com aquelas palavras muito bonitas de Jesus, apesar de duras. Quando a gente olha para a palavra de Jesus, elas são bonitas, sim. São palavras que nos constrangem, que nos comovem, que nos confrontam. Então, para quem está interessado no Evangelho, é bonito. Mas, para quem está interessado no oba-oba, não vai fazer diferença nenhuma. E é o que a gente viu aqui com esses irmãos. Eles se converteram, mas na primeira luta, na primeira perseguição, eles deixaram o Evangelho de mão. Então, o autor de Hebreus ele está fazendo uma denúncia a esses irmãos. E aí, continuando. Perdão. Versículo... Sim, aí ele está falando aqui. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. O que ele está falando aqui? Ele está falando de um assunto que ele estava falando nos versículos anteriores, que é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é um assunto aqui que, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, Melquisedeque, ele não foi muito assim exposto, não se sabia muito sobre ele, mas ele foi um rei que era sacerdote. E aí o assunto anterior era sobre esse sacerdócio de Cristo. Melquisedeque foi um tipo de Cristo, porque ele apontava para esse sacerdócio de Cristo, porque Cristo era rei e sacerdote. Então, eles basicamente aqui estavam falando de um assunto que estava sendo difícil de explicar, e é isso que ele está comentando aqui, que são coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, ou pode estar aí na sua versão, tardios para ouvir. Então, ele está falando aqui da dureza que muitas vezes a gente vê na igreja, de realmente aprender, de parar para ouvir aquilo que está sendo ensinado, de parar para ouvir aquilo que o Senhor está falando, de parar para ouvir aquilo que o Senhor está entregando para a gente. Muitas das vezes a gente tem que repetir um assunto várias vezes para a gente aprender. Só que aqui não é no sentido de eu tenho dificuldade de aprender, uma dificuldade intelectual. Não, aqui é basicamente mesmo na dureza que esses cristãos tinham de ouvir aquilo que estava sendo dito, de deixar com que aquilo penetrasse no seu coração, penetrasse na sua mente, para que eles pudessem, de fato, aprender aquilo que estava sendo falado, principalmente sobre Cristo. Gente, eu ainda não me adaptei a fazer a pregação digitada. Eu tenho que escrever, porque se eu não escrever enquanto eu estou estudando, não fixa. E aí, às vezes, eu escrevo, eu não sei nem o que eu escrevi, porque eu escrevo tão rápido, eu fico toda perdida no meu rascunho da pregação. Mas, voltando. Então, aqui eles estavam falando desse sacerdócio de Cristo. E aqui, o que a gente precisa entender é que a gente tem muito para aprender sobre Deus. Deus, ele é uma fonte inesgotável de coisas que a gente não vai ter como saber tudo aqui enquanto a gente estiver vivo. E mesmo quando a gente estiver lá no céu com Deus e a gente passar a eternidade com o Senhor, ainda haverão coisas que a gente vai conhecer. Deus, ele é inesgotável. É como se, por exemplo, fosse... tudo que a gente conhece de Deus é só a ponta do iceberg. Tudo que a gente vai continuar aprendendo sobre Deus vai continuar sendo só a ponta do iceberg. Não sei se vocês já viram um iceberg numa foto. O iceberg do Titanic. Vocês nunca viram assim, uma explicação sobre o Titanic, que aparece só a pontinha que coisou o navio, e aí, quando abre a imagem, tem aquele negócio enorme no fundo? É como se fosse um exemplo sobre Deus. Tudo que a gente conhece sobre Deus é só aquela pontinha. Então, a gente sempre vai precisar aprender mais sobre Deus, e ainda assim não vai ser suficiente. E muitas das vezes a gente tem preguiça de aprender sobre Deus. O pastor vai trabalhar o livro de Mateus. Mas Mateus é a mesma coisa de Marcos. Então, eu não vou para o culto, porque eu já ouvi sobre Marcos, eu não preciso aprender Mateus, porque fala a mesma coisa. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, tá? Estou só dando um exemplo. Mas na escola bíblica a gente vai trabalhar esse assunto. Mas esse assunto foi um tópico do semestre passado. Eu não vou para aprender, porque eu já ouvi. Então, muitas das vezes, a gente pensa que a gente já sabe o suficiente. A gente tem a ilusão que, por ter tempo de igreja, a gente já aprendeu tudo que a gente poderia aprender.
E não é assim. Deus, ele é inesgotável. A gente sempre vai precisar aprender mais sobre Deus. Deus, ele sempre vai ter uma novidade sobre ele para mostrar para a gente, para entregar para a gente. E a gente precisa ter desejo de conhecer mais a Deus, de aprender mais sobre Deus, de aprender sobre o Evangelho. E quando a gente olha aqui para essa passagem, essa expressão que ele usa, né, de difíceis para aprender, é basicamente o que eles são aqui. São pessoas que não fazem questão, não querem aprender mais sobre Deus. E é o que muitas das vezes a gente encontra na igreja, na realidade da igreja hoje. Pessoas que às vezes vêm só porque estão acostumadas a vir, mas não prestam atenção na palavra. Às vezes estão aqui no culto, mas a mente está lá no boleto que vai vencer. Estão aqui no culto, mas estão pensando, sei lá, na demanda do trabalho que não foi feita e eu vou ter que fazer amanhã. Né? Muitas das vezes a gente tem dificuldade de vir para o culto e, de fato, se abrir o coração para aprender mais sobre Deus. Né? Eu lembro que, quando eu comecei a vir para cá, para a igreja, e eu tive contato, né, com a pregação expositiva, eu vinha e eu ficava anotando no celular tudo que o pastor pregava, porque era uma novidade para mim. E aí eu vi que, com isso, eu aprendi a estudar e a fazer a pregação expositiva. Né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que se apegar naquilo que a gente pode para, de fato, a gente aprender sobre Deus. Se você aprende escrevendo, escreva. Se você aprende mais ouvindo, está lavando uma louça, vai botar um texto, vai botar um podcast, bota alguma coisa para você ouvir. Né? Então, a gente tem que ter esse desejo e buscar tudo o que a gente pode para aprender mais sobre Deus. Não vir só para o culto e fingir que ouviu a palavra. Ou vir para a escola bíblica e fingir que a gente captou aquilo ali que está sendo passado. Né? A gente realmente tem que se colocar diante de Deus e aprender mais sobre Deus e guardar aquilo ali que a gente está ouvindo e ficar ruminando aquilo que a gente está ouvindo para, de fato, a gente aprender. Porque se a gente não meditar sobre aquilo ali, vai entrar aqui e vai sair aqui. A gente precisa, de fato, se colocar para prestar atenção, para aprender e para buscar guardar isso dentro de nós. Vamos seguir para o versículo. Eu coloquei um pontinho aqui de um livro que eu estou lendo, Santificação Profunda. E tem um ponto, enquanto eu estava estudando, que o autor ele fala que o nosso crescimento, o nosso aprimoramento pessoal, ele não é independente. É um crescimento em Cristo. E crescer em Cristo é uma experiência de relacionamento e não de formulações. Então, esse aprender sobre Cristo, a gente precisa aprender com Cristo. A gente não vai aprender sobre Cristo independente, sozinhos. Eu vou ler minha Bíblia e vou buscar ali um dicionário só. Não. A gente sabe que, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa realmente meditar sobre a Bíblia. A gente precisa voltar toda a nossa atenção, voltar o nosso espírito, voltar o nosso coração, nosso entendimento para aquilo que a gente está lendo. E ficar meditando aquilo ali. Né? Então, a gente não vai conseguir aprender, a gente não vai conseguir gravar sem Cristo. A gente precisa de Cristo. A gente precisa ter um relacionamento com Ele para a gente aprender sobre Ele. Eu não tenho como conhecer Valdeir só pelo que ele me fala dele ou pelo que os outros me falam dele. Eu ter ali uma intimidade com o Valdeir, ter um relacionamento ali com o Valdeir, isso que vai me fazer conhecer de fato quem é Valdeir. E assim funciona com Cristo. A gente não tem como aprender sobre Cristo independente de Cristo. A gente precisa de Cristo para aprender sobre Ele. E aí, no versículo 12, diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. À medida que a gente tem tempo de crente, né, a ideia, o que se espera, é que a gente seja maduro. Quanto mais tempo ali a gente tem de igreja, o que se espera de nós é que a gente conheça quantos livros tem na Bíblia, que a gente saiba quais são as principais doutrinas da Bíblia. A gente precisa conhecer sobre batismo, a gente precisa conhecer sobre salvação, porque a gente já é crente há muito tempo.
Mas não se limita a um conhecimento teológico. A gente precisa também do conhecimento que a gente tem da palavra na nossa vida. Então, quanto mais tempo a gente tem de igreja, o que se imagina é que a gente já teve tempo suficiente para amadurecer. Porque, como eu falei no começo, hoje em dia tem muita gente que tem muita idade, mas não é adulto. Age como criança. E aí, essa maturidade que se espera do cristão, que já tem muito tempo de igreja, é uma maturidade que vem da prática e da experiência daquilo que a gente ouve da palavra de Deus, daquilo que a gente aprende, né, que foi o que foi falado no versículo anterior, sobre a gente aprender sobre a palavra de Deus e colocar isso em prática. E à medida que a gente vai colocando isso em prática, a gente vai tendo experiência no Evangelho, experiência na palavra de Deus. E aí eu coloquei uma perguntinha aqui, que a gente vai abrir em outro texto para responder. Que é se a gente tem muito tempo de crente, né, e se espera que a gente tenha maturidade, Deus tem um projeto nisso. Então, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? Eu me converti. O que o Senhor espera de mim depois da minha conversão? Que eu seja maduro. Então, vamos abrir lá em Efésios 4. Efésios 4. Nova. Minha folha não está desgrudando. Deixa eu ler no celular. Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Então, qual é o projeto? O que se espera, o que Deus espera de nós? Que a gente esteja a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, a gente precisa ser semelhante a Cristo. Quando eu me converto, eu me torno ali uma criança, né, um recém-nascido na fé, mas à medida que eu tenho tempo de igreja, eu preciso amadurecer. Eu preciso cada vez mais. Quanto mais tempo na igreja eu passo, na igreja que eu digo, não no templo, não em vir para cá, mas quanto mais cristão eu sou, então se espera que eu leia a Bíblia, que eu ore, que eu amadureça e que eu me pareça com Cristo. Então, esse é o projeto de Deus para nós, que a gente se pareça com Cristo. E que cheguemos à estatura do homem perfeito. Então, nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo à medida que o tempo vai passando. A gente vai chegar a esse, digamos que, a esse espelho, assim, igual, só quando nós formos glorificados. Até lá, a gente vai só se assemelhar a Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser pouco parecido. Eu não vou conseguir ser perfeito igual a Cristo, então eu vou fazer ali só até onde dá. Fiz o meu máximo e foi o meu mínimo. Não. Eu sempre tenho que fazer o meu máximo, e ainda assim o meu máximo não vai ser suficiente. Eu tenho que continuar tentando, eu tenho que ser perseverante. Eu não posso desistir. Eu tenho que buscar me parecer com Cristo. Vamos voltar lá para Hebreus. Então, aqui,
ele falou que eles continuam nos princípios elementares da palavra de Deus. Então, eles continuam ali no leite, naquilo que a gente aprende quando a gente se converte, quando a gente tá ali no começo da nossa caminhada, no ABC do Evangelho. Então, é como se eles estivessem estagnados nesse ABC do Evangelho. A gente sabe, como o próprio autor fala aqui, que existem coisas na palavra de Deus que são difíceis da gente entender. Eu lembro que, quando se falava do espinho na carne, do espinho que Paulo fala, eu ficava curiosíssima, porque eu queria saber o que era esse espinho na carne, quando eu estava em outra igreja. E isso era um assunto, assim, para mim, que acho que eu era adolescente na época. E quanto mais eu ouvia falar, menos eu entendia. Por quê? Porque eu ainda era bem imatura na fé. Eu não conhecia tanto da palavra de Deus assim. Então, eu estava lembrando disso, né, quando eu estava estudando, e realmente assim, parecia assim, uma coisa... Nossa, meu Deus, um espinho na carne, será que era uma doença? Será que era uma enfermidade? Então, eu olhava para esse assunto com um olhar assim, espantado. E aí a gente vai crescendo, e vai ouvindo, e vai aprendendo, e a gente vê que, às vezes, aquilo que a gente tinha tanta dificuldade de entender não é tão difícil assim. Por quê? Porque a gente cresceu. O nosso entendimento da palavra de Deus, e até o nosso entendimento intelectual, espera-se que ele cresça à medida que a gente vai crescendo também. Uma criança, ela não aprende a falar assim que ela nasce. Mas espera-se que, à medida que ela vai crescendo, ela comece a falar. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai desenvolvendo habilidades novas. Então, a gente vai o quê? Amadurecendo, não só de forma intelectual, mas também nas nossas ações, naquilo que é moral dentro de nós. E aqui eles ainda estavam presos no ABC do Evangelho. Eles não tinham, digamos assim, que progredido nesse amadurecimento. Eles ainda estavam discutindo, ainda estavam ali sem entender uma coisa que, pelo tempo que eles tinham se convertido, eles já deveriam ter entendido. E aí ele fala aqui no 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, na sua Bíblia, talvez tenha a palavra da justiça. Essa palavra da justiça, ou ensino da justiça, nada mais é que o Evangelho. Então, aqui ele está denunciando que eles não tinham experiência no Evangelho, na palavra de Deus, né? Na palavra da justiça, a palavra que justifica o pecador. Né? Quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente vai ver tudo que Jesus fez, ver a vida de Jesus, que é o modelo de como nós deveríamos viver, a gente vê que Jesus nos justifica. Então, aqui ele está falando do Evangelho que justificou o pecador. E eles já precisavam ter experiência nessa palavra, experiência nesse Evangelho, e eles não tinham. E aí, eu anotei aqui um ponto interessante, que crentes imaturos, eles não tropeçam só na ética, mas também na doutrina. Então, aquele crente que já está um tempão na igreja, que já deveria ter aprendido muito sobre a palavra de Deus, que já deveria estar ali, quem sabe, na escola bíblica ensinando, não tropeça só, às vezes, na ética, no sentido de, é um crente que está há muito tempo na igreja, mas ainda é um crente que não sabe como tratar o irmão. Ainda é um crente que tem dificuldade para perdoar. Ainda é um crente que não sabe lidar com seus sentimentos e suas reações. Ainda é um crente explosivo. A mulher ainda é uma mulher rixosa. O homem ainda é um homem que não sabe como tratar a esposa. Ainda é um homem que não sabe como cuidar dos filhos e está a vida toda na igreja, ainda não aprendeu isso. Não é só nesse sentido, mas tropeça também na doutrina. Não conhece a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho como praticar a palavra de Deus como ela deve ser, porque eu vou aprender ela toda errada. Eu vou ouvir, mas se eu não me dedicar para aprender, entender mais aquilo ali, eu não entendi esse texto que o pastor pregou. E eu não busco nem entender, eu não busco um líder, eu não busco um professor, eu não busco o próprio pastor para me explicar aquilo ali, que eu não entendi, que eu não estou sabendo lidar, eu vou continuar não sabendo exercer o Evangelho, eu vou continuar não sabendo exercer a palavra de Deus. Então, além de eu não ter ali, além de eu não ser transformado, digamos que moralmente falando, eu também não vou crescer teologicamente falando. E um não dá sem o outro.
Se eu não cresço teologicamente, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não vou saber como ser um bom cristão. Eu não vou saber como dar o exemplo lá fora. Eu não vou saber como tratar os meus filhos, como educar os meus filhos. Por mais que, mas tem famílias lá no mundo que são famílias perfeitas. Mas são famílias perfeitas aos olhos do mundo. A gente tem que ser uma família perfeita aos olhos de Deus. Perfeita, que eu digo, não sem problemas, não sem erros, mas buscando sempre agradar o coração de Deus e com a família dar glória a Deus nas atitudes, conforme a palavra de Deus e não conforme o mundo espera que seja. Eu estava vendo não sei se vocês viram um vídeo de uma atriz, ela falando sobre dar um vibrador para a filha se conhecer, para a filha saber do que ela... E a menina tinha 13 anos. Então, assim, quando a gente olha para as famílias lá fora, elas estão todas bagunçadas. Né? E assim, eu fui ver os comentários e eu vi assim, um monte de gente apoiando, aplaudindo aquilo que ela estava fazendo, como se isso fosse uma coisa super atual e normal. Não, mas ela tem realmente que se conhecer, porque se ela não fizer isso sozinha, ela pode fazer isso com uma outra pessoa e aí vai ser pior. Então, assim, um pensamento que ela julgava ser certo, todo errado, né? Porque criança tem que ser criança, e com 12 anos a menina ainda é uma criança. Né? Então, assim, pulando etapas, não está na etapa disso, e isso é para o casamento. Então, assim, está tudo bagunçado. E eles estão pensando que estão fazendo certo. Então, se a gente for olhar para o mundo, a perfeição do mundo, ou o ideal do mundo, ele é totalmente contrário à Bíblia. Então, a gente não pode se basear nisso. A gente tem que buscar ser moralmente, teologicamente, conforme a Bíblia, não conforme o mundo diz que a gente deve ser. E aí, sobre a imaturidade, aqui desses cristãos que ele está falando, pelo tempo de igreja, ele fala também da falta de ouvir, de não saber ouvir. Se eu não sei ouvir, por exemplo, uma repreensão, eu não tenho como amadurecer. Eu tenho um tempão de igreja, mas se alguém me chama para me corrigir, não, eu já estou há 30 anos na igreja, eu já ouvi isso, eu não preciso ser corrigido, eu já tenho não sei quantos anos. Essa menina, mais nova do que eu, me corrigir, me chamar a atenção. Está errado. Não aceito. Mas a gente precisa entender que maturidade não é uma questão de idade. Às vezes a gente vê pessoas aí de 40 anos que agem como meninos, que agem como alguém que está ali nos seus 18 anos. Né? Então, a gente vê muito isso, às vezes, também dentro da igreja, nessas questões de não saber ouvir, de não saber ser repreendido, de não querer realmente ali se dobrar para o que a Bíblia diz, para a gente fazer, para como a gente deve se portar, quando a gente vê, por exemplo, Paulo falando para Timóteo. Apesar de Timóteo ser novo, Timóteo deveria ter ali uma conduta exemplar, para que ninguém caçoasse dele por ele ser novo, e para quando ele fosse instruir alguém, aquilo ali fosse também levado a sério. Então, Timóteo, apesar de novo, era alguém que estava sendo instruído à maturidade, porque ele estava ali à frente de uma obra. O Senhor entregou um serviço ali para ele exercer. Então, tempo de igreja, idade, isso não significa que a pessoa tenha maturidade. A maturidade, ela precisa ser desejada e ela precisa ser buscada. O Luciano Subirá, no livro dele, eu acho que é maturidade, alguma coisa da herança, uma coisa assim, que eu li. Eu comecei a ler, mas eu não terminei. E aí ele estava falando sobre que quando a gente é criança, a gente deseja crescer. Né? Às vezes a gente é ali criança, eu quero chegar nos meus 18 anos, eu já quero chegar à minha maioridade porque eu quero ser independente, eu quero ser rico bem novinho. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, eu ouvia muito. Não, eu quero chegar nos meus 18 anos, que eu quero logo comprar meu carro, como se fosse fácil. Eu quero logo ter minha casa própria. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Né? Mas a criança, ali na sua ingenuidade, na sua pureza, ela deseja, muitas das vezes, crescer logo para ela alcançar alguma coisa, para ela ter um objetivo. Né? E aí ele fala no livro que a gente, enquanto cristão, a gente também precisa desejar amadurecer.
A gente precisa desejar crescer, porque isso não é algo comum. Ah, se uma criança ela nasceu aqui com alguém e ela foi criada ao Deus dará, se não tiver ninguém que a instrua ao crescimento, ela não vai amadurecer. Ela vai continuar sendo uma menina, uma criança grande. Tem um filme que foi até indicado ao Oscar, mas é um filme péssimo, mas que, por curiosidade, eu fui assistir, que é basicamente uma menina, que tipo uma troca de cérebro, que eles botam o cérebro de uma criança, né, porque a mãe da menina morreu, e eles botam o cérebro da criança na mãe, uma coisa assim. Eu sei que era uma pessoa adulta com o cérebro de uma criança, né? E aí as atitudes dela, né, mesmo sendo adulta, eram todas infantilizadas. Eram todas ali, ela não sabia falar, ela não sabia se expressar direito, ela não sabia comer, ela não sabia basicamente fazer nada, só que ela já era adulta, porque o cérebro dela era de uma criança. E aí ela foi sendo ensinada a falar, a comer, a andar direito. Ela não sabia andar, então ela passava o tempo todo sentada, engatinhava, enfim. Então, se a criança ela não foi instruída, se ela não foi ensinada, ela não vai aprender, mesmo que seja algo simples, né? A gente sabe que um bebê, para a sobrevivência, ele aprende logo a sugar o leite, né? Quando a mãe bota ele ali para mamar, é uma coisa ali que é instintiva, ele sabe sugar o leite. Mas, em relação a outras coisas mais intelectuais, mais complicadas, as crianças precisam de instrução, né? E aí o Luciano Subirá, ele fala basicamente isso no livro, né? Que a maturidade, ela não é algo que vai simplesmente aparecer na nossa vida. Ah, eu estou aqui na igreja, pá, mágica, fiquei madura. Não. Eu vou precisar que alguém me instrua, eu vou precisar que alguém puxe minha orelha, eu vou precisar que alguém chame minha atenção, eu vou precisar que alguém me dê uma palavra de força, que alguém me dê uma palavra de consolo, eu vou precisar que alguém me ensine alguma coisa que eu não sei. Não tem como eu crescer sozinha. Então, para eu amadurecer, eu preciso tanto de Jesus, do Senhor, ter relacionamento com Ele, como eu também preciso do meu irmão. Não tem como eu amadurecer sozinha. E aí, lá no versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, maturidade, ela não é resultado só de conhecimento. A maturidade, ela precisa também de prática. Eu aprendo uma coisa, eu aprendo que eu não posso pecar, e aí eu vou, quando vem a situação, eu vou lá, não, peraí, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar. E aí eu não peco. Então, eu não simplesmente assim, sem nada, não vou pecar. Não, eu preciso saber que eu não posso pecar para que eu não peque. Eu preciso saber que eu preciso me parecer com Jesus para que eu busque me parecer com Jesus. E eu pratique isso durante a minha caminhada cristã, durante o meu cotidiano, eu lá no meu trabalho, eu lá na minha escola, eu lá com a minha família. Então, a maturidade ela não é só resultado daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendo da Bíblia. Tudo que eu aprendo da Bíblia eu preciso praticar. Eu preciso colocar em execução ali na minha vida diária. E é interessante, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece muito comigo, que parece que quanto mais a gente perde uma coisa para Deus, mais as situações difíceis vêm para a gente ser, digamos que, fugiu a palavra, experimentado. Ah, eu não quero ser uma pessoa grossa. E aí parece que todo dia vai aparecer um cristão, vai aparecer um abençoado, para testar, para ver realmente se você vai conseguir. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou orar para Deus para eu não ser mais uma pessoa grossa. E no passe de mágica, eu não vou mais ser uma pessoa grossa. Não, você tem que exercer. Porque você vai orar pedindo ajuda para Deus, a situação vai vir, e aí você vai praticar. Não você, fulano pisou no meu pé. Não vou tratar fulano mal. Fulano, te perdoo, te desculpo. Fulano foi ignorante contigo, vou devolver na mesma moeda. Não, você vai dar outra face. Então, eu estava conversando isso com a minha mãe ontem, né, de realmente, assim, ela estava falando que ela estava
pedindo uma coisa para Deus, né? Ela está começando a orar, graças a Deus. Ela disse que ela estava orando, pedindo não sei o que para Deus. E parece assim que... Aí ela disse assim, parece que é o demônio que está me tentando. Aí eu, não, senhora, você não está pedindo? Então, o Senhor está te colocando aqui a situação para você exercer aquilo que você está pedindo para Ele. E é com Ele que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir se aperfeiçoar. Então, a gente pede ajuda para Deus e a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente conhece da palavra de Deus. Porque se a gente não praticar, a gente não vai amadurecer, a gente não vai ter como aprender. Na escola, como é que funciona? A gente aprende o que o professor ensina e a gente vai fazer o quê? A prova, para ver se, de fato, a gente aprendeu aquilo que o professor ensinou. Então, é basicamente assim também que funciona na nossa vida cristã. A gente lê a Bíblia, a gente estuda sobre a Bíblia e a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. E aí eu coloquei um outro pontinho aqui, que o crente maduro não é aquele que sabe muito sobre a Bíblia, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 1 milhão de vezes. Mas tá, e aí, o que você faz com isso? Você leu a Bíblia, mas você tem praticado isso que você leu, essas 10 milhões de vezes? Ou você só leu para cumprir o desafio anual ali de leitura da Bíblia, que um monte de gente posta? Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Ano que vem também eu vou ler a Bíblia toda. Tá, mas vai ficar só na leitura? Ou a gente vai começar a praticar aquilo que a gente está lendo? Né? A gente vai começar a exercer aquilo que a gente está lendo. Eu estava vendo uma pregação do Hernandes, ele estava falando sobre isso. Nem que você leia um versículo, mas que você fique meditando sobre aquele versículo e você coloque em prática aquilo que você aprendeu daquele versículo. E aí você leu só esse versículo, no outro dia você vai ler 2 versículos, no outro dia você vai ler um capítulo, aí no outro dia você vai ler um livro, né? Então a gente precisa ter urgência em aprender sobre a Bíblia, em praticar sobre a Bíblia, mas urgência não é pressa. Às vezes a gente quer fazer as coisas com muita pressa e a gente não consegue exercer nada. Não, eu só quero ler a Bíblia, eu só quero cumprir o meu desafio anual, mas não exerce, mas não aprende, mas não pratica aquilo ali sobre a Bíblia. E aí, aqui no versículo, ainda no 14, né, ele fala, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E aí no 6 ele diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aqui ele está falando que eles precisam deixar esse ABC. A gente precisa deixar esse leite, a gente precisa deixar essas coisas que a gente já deveria ter aprendido e ter colocado em prática, e ter amadurecido, e aprender coisas novas, e amadurecer mais, e buscar cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Cristo. Porque como a gente leu lá em Efésios 4, né, qual é o propósito da gente se tornar ali semelhantes a Cristo? É ter a unidade no corpo de Cristo, é ter o serviço da casa de Deus, é servir ao outro, é servir ao reino de Deus. Então, para a gente servir, para esse corpo de Cristo funcionar perfeitamente, a gente precisa ser maduro. A gente precisa buscar essa unidade no corpo, para que o exercício ali dos dons, ele também se desenvolva, ele também abençoe o outro, porque a gente já aprendeu aqui também que o que eu recebo não é para mim, o que eu recebo é para eu servir ao outro. Mas para eu servir ao outro, eu tenho que ter maturidade. Eu tenho que ser adulto na fé, eu não posso continuar sendo uma criança. Uma criança, ela serve, mas a gente não pode servir sempre como criança. Pelo tempo que a gente tem, pelo tempo que a gente caminha com Cristo, já era para a gente estar buscando outros para caminhar com Cristo. Né? Então, às vezes, chega um novo convertido na igreja e a gente espera que só a liderança cuide, ou que só o pastor cuide. Não, mas eu já estou aqui nessa igreja há muito tempo, eu já aprendi, eu também consigo ajudar aquele que chegou agora. Irmão, vem cá, está precisando de ajuda? Irmão, está precisando de alguma coisa? Tu está entendendo isso aqui? Manda uma mensagem, faz alguma coisa. Não, o serviço na casa de Deus, ele não depende só de uma parte, ele depende de todo o corpo. Então, se eu faço parte desse corpo, eu tenho que buscar contribuir com esse corpo. E para que eu contribua com esse corpo de forma sadia, de forma eficaz, eu preciso ter
maturidade. Eu preciso ser semelhante a Cristo. Eu não posso ficar o tempo todo buscando pregações ou buscando coisas que são fáceis, que são simples. Não, eu tenho que buscar aprender aquilo que é mais difícil. Eu tenho que buscar me aprofundar na palavra de Deus. Eu tenho que buscar pessoas que vão caminhar comigo, que me exortem, pessoas que me instruam, pessoas que me consolem também, mas eu tenho que sair desse comodismo de me achar que eu não preciso crescer, que eu não preciso amadurecer. Não, eu já estou aqui, estou bem suficiente. O que eu sei, basta. Não. A gente nunca vai saber o suficiente, porque, como eu comentei no começo, tudo que a gente conhece de Deus é pouco. Deus, ele é inesgotável. Então, a gente tem muito ainda para conhecer sobre Deus. E quanto mais a gente conhece, mais vai ter... João, eu lembrei, não é inesgastável. Uma piada interna aqui dos jovens e adolescentes. Então, tudo que eu conheço sobre Deus é inesgotável. Eu preciso conhecer mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que saber mais sobre Deus. E aí, eu botei aqui um outro pontozinho também, mas lá sobre a referência que a gente leu de Efésios 4, que fala ali vamos ler lá, rapidinho. Efésios 4,14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem a um erro. Uma criança, ela é facilmente enganada. Né? Uma criança, ali, quando ela está começando a engatinhar, a caminhar, qualquer coisa ela leva o quê? Para a boca. Bota logo na boca e come, e acha gostoso. E acha que aquilo ali, muitas das vezes, é bom. Assim funciona com o cristão imaturo. O cristão imaturo, ele é facilmente enganado por heresia. Ele é facilmente enganado por aquilo ali, pela astúcia de pessoas que induzem a um erro. E a gente, quando é imaturo, a gente é muito suscetível ao erro. Então, para que a gente não erre, para que a gente não seja levado por qualquer coisa ali que falam para a gente precisa amadurecer teologicamente e moralmente também, né? Para que a gente seja a estatura do varão perfeito, para que a gente seja semelhante a Deus e para que a gente não peque, para que a gente não erre, para que aquilo que chega aos nossos ouvidos não faça com que a gente aprenda errado, execute errado e faça o outro executar errado. Né? Porque, como eu estava comentando aqui com os adolescentes sábado, foi sábado, que muitas das vezes a gente pensa que a gente não está sendo visto, que ninguém está olhando para a gente, que ninguém está notando a gente, mas, pelo contrário, todo mundo está notando a gente está o tempo todo sendo ali observado por alguém. A gente estava estudando o Salmo 73 e fala de Asaf. E Asaf, ele estava ali num momento muito conturbado da vida dele, porque ele estava lidando com sentimentos em relação à prosperidade do ímpio, ao mundo. Ele estava lidando com sentimentos ruins. E aí, em determinado momento do Salmo, ele fala que ele nem sequer chegou a falar os sentimentos ruins que ele estava, porque ele teve medo que, se ele falasse, ele influenciasse os filhos de Deus, ele influenciasse o povo. Né? Então, quando a gente olha ali para essa atitude de Asaf, Asaf teve maturidade, porque ele não se deixou levar por aquilo que ele estava sentindo ou pensando. Diferente aqui desses irmãos de Hebreus, que na hora do momento conturbado, na hora da dificuldade, eles voltaram logo para aquilo que eles já conheciam, para aquilo que era confortável para eles. Eles não quiseram perseverar. E quando a gente é maduro, a gente precisa ser perseverante diante das dificuldades. A gente não pode se deixar levar, a gente não pode se deixar influenciar ou se deixar ali, de certa forma, ser um espelho sujo, um espelho ruim para o outro, porque as pessoas estão nos observando, e elas estão observando as nossas atitudes, e as nossas atitudes, elas precisam ser parecidas com as atitudes de Jesus, porque Jesus, vamos ler, lá em Lucas, rapidinho, deixa eu ver se eu anotei, eu acho que eu anotei. Lucas 2:52, diz assim: Jesus ia crescendo em estatura, sabedoria e graça, para com Deus e
com os homens. Então, a gente precisa ser semelhante a Jesus, a gente precisa ir crescendo, a gente precisa ir sendo um exemplo para os homens, porque à medida que Jesus ia crescendo, ele ia se destacando sim, as pessoas começavam a olhar para ele, ele começou a fazer diferença, e a gente sabe no que culminou isso. Então, sempre as pessoas estão olhando para a gente, então que a gente sempre busque ser maduro. E se a gente não tem maturidade, que a gente peça para Deus, porque lá em Tiago diz que se a gente não tem alguma coisa, que a gente peça para Deus. Então, a gente precisa identificar aquilo que a gente precisa amadurecer e buscar amadurecer. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos aí. Levanta, gente, para despertar. Deve estar todo mundo com sono já. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, essa foi a tua palavra. Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos colocou aqui essa noite, Pai. Queremos te pedir que nós venhamos, Senhor, identificar as áreas, Senhor, aquilo que a gente precisa amadurecer, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, a buscar por amadurecimento, a buscarmos, Senhor, ser mais parecidos contigo, Senhor. Que diante das dificuldades, diante das provações e dos momentos ali de luta ou de tentações, que o Teu Espírito venha nos fortalecer, venha nos dar discernimento para que nós venhamos, Senhor, saber o que devemos fazer, o que não devemos fazer, como devemos agir, como devemos responder, Senhor, a determinada situação. Nos fortalece, Pai, nos livra, Senhor, de todo mal, nos ajuda, Senhor, a cada vez mais buscar aprender da Tua palavra, buscar aprender, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. Deus, limpa o nosso coração, Senhor, de tudo aquilo que faz com que nós fiquemos, Senhor, nessa mesmice, com que fiquemos, Senhor, acostumados ou acomodados, Senhor, ao estágio em que nós estamos. Mas que nós venhamos desejar, Senhor, nos aprofundar em Ti, nos aprofundar na Tua palavra, nos aprofundar em relacionamento contigo, Senhor, para que tudo isso traga consequências de amadurecimento, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua palavra, guarda ela no nosso coração, Senhor, no nosso entendimento, para que no momento oportuno nós venhamos exercer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que essa palavra fique em nosso coração. Nesse momento a gente vai para o nosso